Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Ilmar Muniz e aqui nós falamos de assuntos do cotidiano, entretenimento com olhar crítico, pitacos jurídicos. E nós estamos num projeto de fazer aulas jurídicas para que você possa ter dicas para iniciar na carreira ou então ter base para começar numa área nova no direito. E hoje nós vamos falar de um tema que o pessoal escolheu lá no grupo do Telegram, que é o passo a passo de como atuar em delegacia, seja da Polícia Federal ou da Polícia Civil. Mas antes de falar do passo a passo, eu gostaria que você nos desse essa força seguindo no Instagram e no Facebook Ilmar Muniz. E se você ainda não faz parte do grupo do Telegram, presta atenção, lá no grupo do Telegram nós damos o checklist de todos os vídeos, nós colocamos lá o que é importante você saber e você poder imprimir e levar com você na hora da sua atuação. Então participa do grupo do Telegram, que lá são várias dicas exclusivas que só tem no grupo do Telegram. Então vai lá no Telegram que vai estar aqui o link embaixo, participa, dê as suas opiniões, coloca lá o que você quer saber, participa das enquetes para que a gente possa direcionar a nossa audiência, o nosso conteúdo de acordo com a sua preferência. Mas vamos lá falar sem mais delongas sobre o tema que é o passo a passo de como atuar em delegacias. Principalmente para quem está começando na carreira e quer atuar na área penal ou quem também já tem uma certa experiência, mas quer aprimorar o seu conhecimento e a sua forma de atuação. Porque nós sabemos que a atuação na delegacia, seja para o cliente que foi intimado ou no flagrante, é essencial uma boa atuação, porque dali em diante vai relacionar todo o procedimento penal que às vezes pode dar a liberdade, a absolvição do seu cliente. Então, para começar esse passo a passo, nós vamos colocar a primeira situação importante que você deve saber, que é justamente o fato de que você nunca deve levar o seu cliente assim que ele é intimado, sem antes ter conhecimento do que se trata o inquérito. Calma meu pupilo, calma minha pupila, calma meu querido aluno, que eu vou explicar para você e você vai entender. Seu cliente recebeu uma intimação, chegou na casa dele lá uma cartinha dizendo, comparecer na delegacia tal, na hora tal, para prestar esclarecimentos. Nunca deve ir o advogado só naquele momento com o cliente. Você deve ir antes, dias antes, horas antes, para que você possa ter conhecimento e acesso a todas as informações que tem no inquérito ou no boletim de ocorrência, para que você possa tomar nota, você possa anotar, ter conhecimento do que aconteceu, para que você possa falar com o seu cliente. Você vai chegar no seu cliente e falar, olha, fulano de tal, fui até a delegacia e lá consta essas informações, olha, que no dia tal, hora tal, você fez isso, ou supostamente você viu isso, aconteceu isso, e você vai ter base junto com o seu cliente para formular o raciocínio do depoimento dele. Por que eu estou falando isso para vocês? Que isso é tão importante e é fundamental que você entenda esse passo inicial, é o primeiro ato que você deve ter na sua cabeça quando você vai atuar na delegacia. Porque o cliente, se você leva ele já assim que ele recebe a intimação, ele chegou a intimação marcada para o dia 10 às 10 horas da manhã e você só vai com ele no dia 10 às 10 horas da manhã para ele ser ouvido, assim que você sentar com ele para que ele possa prestar os esclarecimentos, ele vai estar às cegas do que aconteceu. Ele não sabe o que está constando dentro do inquérito. Então, dependendo das perguntas, vai colocar o seu cliente em saia justa, até porque ele pode não lembrar do que aconteceu exatamente e se comprometer em fatos que ele não tem culpa. E aí você vai ter uma atuação pífia e seu cliente provavelmente terá grande prejuízo no decorrer do inquérito e também do processo penal, pois a informação constada no inquérito vai ser repetida no processo penal. Então, primeiro passo fundamental para quem quer começar na carreira é sempre ter em mente, nunca levar o cliente sem antes ter um mínimo de conhecimento, um mínimo de informação do que está acontecendo no inquérito. Então você tem lá as informações, você colheu todas as informações do inquérito, chegou para o seu cliente e falou, fulano, tá aqui, lá consta que você fez isso, nessa hora, tal lugar. Ele fala, não doutor, eu não estava nesse lugar. Ótimo, já que você não estava nesse lugar, então já vamos lembrar aonde você estava, para que se a gente precisar provar isso, a gente já tem como provar que você estava em outro lugar. Compreendeu a importância disso? Depois eu vou até explicar uma situação que aconteceu comigo, inusitada, sobre esse assunto. Mas vamos para o próximo passo. O próximo passo é você ter sempre em mente e guardado no bolso as prerrogativas do advogado. Por que eu estou dizendo isso para vocês e por que é tão importante você ter as prerrogativas, lá o caderninho de prerrogativas com você, o código de prerrogativas,
na cabeça, né, em mente, já guardado, ou levar com você na bolsa e na carteira. Pelo seguinte motivo: quando você chegar para atuar em delegacia, não é todas, tá? A grande maioria, os escrivãos, os investigadores, os delegados, são pessoas com grande conhecimento, são pessoas que vão te dar todo o acesso ao inquérito, vão te dar todo o acesso e suporte necessário. A grande maioria, esmagadora maioria, para ser bem sincero. Mas infelizmente, uma ou outra delegacia, um ou outro escrivão, um ou outro delegado tem manias pessoais. Tem códigos, que eu brinco com eles, que eles têm códigos processuais pessoais que eles mesmos escreveram. Que eles falam: olha, aqui na delegacia você não vai ter acesso ao inquérito sem determinado documento, aqui a gente não vai te dar acesso ao inquérito até que isso aconteça, até a tal ata aconteça. Aí você fala: mas como assim? Não entendi. Não, primeiro você traz seu cliente aqui, depois você tem acesso ao inquérito. Veja, o artigo 7º, né, do Estatuto da Advocacia, ele te dá a liberdade e o direito, a prerrogativa de você poder olhar o inquérito mesmo sem procuração. Olha que interessante. Então, se o delegado, o escrivão, lá bater o pé e falar: não, olha, aqui você só vai ter acesso depois na hora do depoimento do seu cliente. Você fala: olha, com todo respeito, claro, você vai ser sempre muito cordial às pessoas que trabalham em delegacia, até porque é um ambiente muito pesado, então o clima já é complexo, então você precisa ter uma cordialidade, é questão até de educação e de bom senso para que você está atuando naquele lugar. Então você vai pedir para a pessoa: olha, com todo respeito, mas o artigo 7º aqui do Estatuto me dá a prerrogativa de ter acesso ao inquérito, e eu vou ter o acesso ao inquérito para que eu possa entender o que está acontecendo e conversar com o meu cliente. É uma prerrogativa, é um direito, e que eu estou assistido e que meu cliente também é assistido. E aí, ele entendendo que você tem base jurídica, que você tem conhecimento jurídico, dificilmente ele vai resistir a te mostrar o inquérito e te dar acesso ao inquérito. Então, quando eu falo: olha, você tem que ter em mente essa questão do artigo 7º, as prerrogativas do advogado, porque elas são fundamentais para que você possa debater com os agentes da Polícia Civil ou da Polícia Federal que impeçam de alguma forma que você possa ter uma atuação livre para o melhor direito do seu cliente. Mas não é só essa situação, já explico mais situações que você precisa ter em mente as prerrogativas. Então você teve lá acesso ao inquérito, você anotou, tomou base do que tinha, chegou até o seu cliente e falou: ó, fulano, está lá constando isso, consta essa situação, você precisa ter em mente o que você vai fazer, o que você vai falar. E o seu cliente fala: não, doutor, pode deixar, eu lembro de tudo, não foi isso que aconteceu, eu vou lá falar no depoimento, fique em paz. Agora nós vamos para o próximo passo, que é o começo do depoimento do seu cliente. O cliente, na grande regra, quem já foi em delegacia sabe o que eu estou falando, o cliente, na grande regra, já diz assim: não, eu tenho conhecimento de tudo, eu vou lá, eu bato na mesa, eu falo mesmo, é assim que acontece, ponto. Aí você fala: tá bom, perfeito, chabichão, vamos lá, então vamos lá falar com o delegado, vamos lá falar com o escrivão. Quando ele chega na frente do escrivão, quando ele chega na frente do delegado, que começam as perguntas ao seu cliente, ele começa a bater mais do que escola de samba em época de carnaval. Começa a se tremer, começa a engasgar, começa a gaguejar, começa um nervosismo que ele nunca aparentou ter. Por quê? Porque é uma situação nova para ele às vezes. Então aquele depoimento para ele vai tornar ele uma situação complexa, vai tornar ele um nervosismo exacerbado, e ele começa a se prejudicar, começa a engasgar, começa a dar falhas no depoimento. E aí vem a próxima dica. Presta bem atenção, mas presta muita atenção no que eu vou falar para você agora. Seu cliente, seja antes do depoimento, no começo do depoimento, no meio do depoimento, começa a se enrolar no que está falando. Não está lembrando, as perguntas são capciosas, o seu cliente começa a se atropelar informações, começa a falar que não lembra de fatos. O que você deve fazer? Presta atenção que essa é a sua atuação para que você tenha uma atuação de qualidade. Nesse momento você vai pedir para que o seu cliente se mantenha em silêncio e falar: doutor, para o delegado, para o escrivão, o meu cliente a partir de agora permanece em silêncio. Ah, mas doutor, que isso? O cliente está aqui colaborando com a justiça. Mas você é o profissional qualificado que está vendo que o seu cliente está caminhando para um depoimento ruim para ele. Então o que você vai fazer? Você vai falar: olha, ele vai permanecer em silêncio e ele vai prestar os esclarecimentos quando necessário em juízo, com mais calma. Porque agora no momento ele não está calmo. Aqui no momento ele não está prestando os esclarecimentos de forma clara que possam ajudá-lo no esclarecimento da justiça, e sim está se prejudicando. Em regra, o que vai acontecer lá na hora do depoimento?
Seu cliente vai te olhar, né, com nervosismo, vai abaixar um pouco o pique dele, mas aí o escrivão, alguns escrivãos, né, como eu falei, não são todos, a grande maioria são pessoas qualificadas e muito bem qualificadas, um ou outro com um código processual próprio que vai falar, não, mas então seu cliente está assumindo a culpa, não, então seu cliente aqui está se prejudicando, ficar em silêncio e assumir culpa. Presta atenção que essa hora você precisa ter o conhecimento jurídico para falar e demonstrar isso ao seu cliente. Fala para ele, ó, não se preocupa. O seu silêncio não será interpretado de forma prejudicial a você. Nesse momento você não está com condições de prestar um esclarecimento, um depoimento adequado. Então você vai permanecer em silêncio. Se precisar repetir o seu depoimento em juízo, se você precisar explicar isso para o juiz lá na frente, você vai estar com mais calma e quanto mais calma você tiver, você vai lembrar de mais fatos e poder então se livrar de uma responsabilidade criminal. Então quando o escrivão vem nessa situação que ele fala, ou o delegado, não, mas seu cliente em silêncio está prejudicando ele mesmo, está presumindo culpa. Não se presume culpa. Então você tem que ter isso em mente para que naquele momento você possa intervir. Prestou atenção? Você tem que intervir nesse momento. O que eu já acompanhei de situações que o advogado deixa a coisa acontecer por medo, por receio do delegado, por receio do que ele vai falar naquela hora. Gente, mas é muito advogado, são muitos advogados que infelizmente não tem esse feeling da coisa, né? Não tem essa percepção da coisa e deixa o depoimento rolar, mesmo o depoimento estando uma porcaria para o cliente. E aí, o que acontece? Lá na frente, o promotor vai usar o depoimento do seu cliente em desfavor dele. Ah, mas o inquérito não pode ser usado no processo penal para ser punido o réu. Tudo bem, isso é verdade. Claro, é uma fase inquisitiva. No entanto, qual que é o prejuízo disso? O promotor vai se valer. O promotor com certeza vai catar o depoimento do seu cliente no inquérito e falar assim, mas olha aqui, o senhor falou isso no inquérito. Olha, o senhor falou isso aqui na situação lá. E seu cliente vai ficar, claro, nervoso, vai ficar com a situação constrangedora e vai ser bem prejudicial para o seu cliente. Então, por isso que eu estou falando para vocês, olha, presta atenção. Começou o depoimento, como diz na gíria popular, descambar para o lado ruim do seu cliente, você para o depoimento. Você fala, ó, por favor, a partir de agora meu cliente vai permanecer em silêncio. Seu cliente tem que entender que você tem qualidade profissional para entender que aquele momento está ruim para ele e está parando o depoimento. Meu cliente vai permanecer em silêncio, vai usar aqui a prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio. Entendeu? Olha que bacana. Vai ficar todo mundo lá com aquela cara de que comeu e não gostou, ficar com aquela cara meio ruim, mas vai sim ter que colocar que permaneceu em silêncio e você então vai embora com o seu cliente. Perfeito? Outra situação, vamos passar essa fase, vamos para outra situação que é muito, muito, muito interessante. Seu cliente foi preso em flagrante delito, está preso lá. As delegacias em regra têm um currol, né? Que nós chamamos aqui aquela cela lá dentro das delegacias onde ficam os presos provisórios até a viatura buscar e levar para o CDP, que nós chamamos também de bonde, né? Que eles falam, o bonde vai passar para pegar os presos na delegacia. Presta bem atenção, vou falar para vocês o que acontece no flagrante delito. Uma atuação de qualidade que você precisa entender, que você precisa fazer. Seu cliente foi preso em flagrante, ele está lá no curral, você é chamado pela família ou por alguém, né? Ou por ele mesmo, ele pede para ligar para você. Você chega até a delegacia para ter contato com seu cliente, para conversar com seu cliente. Aí o escrivão fala, olha, doutor, você vai ter contato com seu cliente assim que ele for prestar os esclarecimentos. Aí você fala, olha, de acordo com o artigo 7º do Estatuto da Lei Federal que protege as prerrogativas do advogado, eu tenho o direito de ter acesso ao meu cliente isoladamente. Eu tenho direito e meu cliente tem direito de ter acesso para que eu possa conversar com ele no momento da prisão dele. Então, se o delegado de qualquer forma impedir que você tenha acesso ao seu cliente de forma isolada, de forma de que você possa ter contato com ele sozinho, você pode já falar, olha, com base no estatuto eu tenho total direito de ter esse acesso ao meu cliente, perfeito? E aí ele vai fazer aquelas caras, como eu disse, não são exceções de escrivães assim, são exceções de delegados assim. Você vai entrar para falar com o seu cliente lá no curral, lá na celinha. Aí o que acontece? Presta atenção, porque eu já vivenciei isso muitas vezes, e você tem que ser inteligente, saber intervir e ter conhecimento para falar agora.
você vai chegar até a cela para falar com o seu cliente, né? Ele vai ficar lá preso de um lado, você do outro, toda a grade tudo fechada, e você vai ter contato com o seu cliente sozinho. Aí o que acontece? Um carcereiro, ou um policial civil, ou sei lá quem, vai estar lá do seu lado como um 2 de paus parado, enquanto você fala com o seu cliente e ele segurando uma vela do seu lado. Veja, seu cliente, se ele sofreu alguma agressão naquele momento, se aquele flagrante foi preparado, é por óbvio que ele não vai te contar nada em frente a um policial. Ele não vai te abrir a situação que você possa atuar com qualidade naquele momento com o policial ali do lado. O que você vai falar para o policial? Olha, amigo, por gentileza, eu gostaria que você nos deixasse sozinho para que nós possamos conversar na confissão de cliente com um profissional. Ah, doutor, mas eu estou aqui para garantir a sua segurança. O que você vai mencionar? Porque é sempre isso que eu escutava. Não, doutor, nós estamos aqui para resguardar a sua segurança. Tá, perfeito. Entendi, muito obrigado. Mas ele está com a grade fechada? Tá. Olha, a não ser que ele seja um mágico ou ele tenha poderes especiais, ele não vai conseguir passar pela grade. Consegue? Não. Então não se preocupa que eu vou ter aquela distância mínima dele necessária. Não se preocupa com a minha segurança. Pode ficar do lado de fora, não tem problema nenhum. Por que isso? Porque se o policial fica com você naquele momento, o seu cliente ele não vai ter a liberdade de falar para você o que realmente aconteceu. O seu cliente não vai ter condições de falar com você o que ele poderia te confessar ali, para que você possa ter uma ideia e ter um acompanhamento de melhor qualidade naquele momento. Então, o carcereiro, o policial civil, o policial federal, o agente policial federal está lá do lado, perto da carceragem, você pede educadamente para que ele permita que você possa então ter o acesso ilimitado e sozinho com o seu cliente. Perfeito? Então você vai chegar com o seu cliente para ser ouvido, seja lá depois do flagrante ou então depois quando ele é intimado. Ele começa a se enrolar, seja depois do flagrante ou então quando ele é intimado, começou a dar um problema, começou a dar um depoimento ruim. Lembrando, você vai falar, para por aqui, ele vai permanecer em silêncio, justamente porque eu vou ter um mínimo de condições futuramente com ele mais calmo para que ele possa falar o que aconteceu, tá? Isso é muito, muito importante. Agora, outra coisa que eu preciso falar com vocês, que vocês já precisam ter em mente, precisam ter preparado agora. Quem atua em delegacia, presta bem atenção, quem atua em delegacia precisa ter um modelo muito bem elaborado, seja de um relaxamento de prisão em flagrante ou de uma revogação de prisão. Por que eu estou falando isso para vocês? Você precisa ter isso sempre muito bem calcionado no seu escritório, lá nas suas bases de documentos, nos seus modelos. Primeiro, se você está indo para um flagrante, você está indo acompanhar um flagrante de delegacia, você tem que ter em mente que você terá que pedir um relaxamento desse flagrante em algum momento. Claro, se ele já não for convertido em algum tipo de outro tipo de prisão. Mas você tem que estar lá com os documentos, uma petição meio que pré-pronta para que você possa pedir o quanto antes possível. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Acontece muito do advogado ir acompanhar o flagrante, o cliente fechar com ele para que ele possa tomar as providências necessárias para livrar o cliente naquele momento, e aí o advogado vai fazer o quê? Vai pesquisar conteúdo jurídico, vai pesquisar fundamentação, vai elaborar a petição e demora 2, 3 dias para fazer uma petição bem feita. O que acontece? São 2, 3 dias que o seu cliente vai perder a liberdade, talvez por justamente você não ter um documento minimamente ali resguardado. Compreendeu? E da preventiva. Por que eu estou dizendo da preventiva para vocês? Principalmente no caso de quando você vai levar seu cliente para prestar esclarecimentos. E eu já vi muito isso acontecer. Então, e os colegas policiais que estão vendo esse vídeo, os colegas delegados que estão vendo esse vídeo, alguns amigos que eu tenho, amigos pessoais que são policiais, vai concordar comigo. O cliente chega lá para prestar esclarecimentos. O que acontece quando ele presta esclarecimentos? O delegado começa a ouvir, aí pede um tempinho e fala, não doutor, só um minutinho aqui, eu vou buscar um negócio aqui, vou pedir para um fulano vir aqui para ele ouvir. Mas nesse momento que o seu cliente está prestando esclarecimentos, o que acontece algumas vezes? E eu já vi muitos acontecer. O delegado já faz os requerimentos de urgência ao juiz para fazer a prisão do seu cliente. Seja ela preventiva, temporária, seja qual for a medida que o delegado possa pedir naquele momento da prisão, já que seu cliente não foi preso em flagrante. Ele pode ir lá fazer os requerimentos. O que acontece? Seu cliente está lá prestando esclarecimentos naquele momento, e já vi muito isso acontecer, hein? Prestando esclarecimentos, e o delegado já na sala dele, enquanto o escrivão está conversando com você, conversando com o seu cliente, está pedindo lá para o juiz, fazendo requerimento de prisão preventiva, por exemplo.
Quando o seu cliente acaba de prestar os esclarecimentos necessários ali no depoimento, ele fala, olha, por favor, já tira o cadastro, tira o cinto, porque seu cliente está preso aqui, acabou de sair aqui o mandado de prisão dele, a gente requereu, ou seja, você já vai estar ali numa saia justa com o seu cliente, porque ele acabou de ser preso preventivamente e nem tinha prisão contra ele antes. E aí você vai para o escritório, ter que elaborar uma petição para tentar revogar, para tentar reverter a situação de novo. Tudo isso na vida do preso é com muita urgência. Então, quando você tem um prazo para elaborar, você vai discutir para justamente criar uma petição, você demora horas ou até 2 dias para fazer uma petição bem feita, bem elaborada, com jurisprudência, com conteúdo. E se o cliente está preso esses 2 dias. Então, vai prestar esclarecimentos, já deixa pronto, vai lá, pega um modelo bacana, cria um modelo, cria sua petição, já com a sua base jurídica do que é um relaxamento, do que é uma revogação não preventiva. Faz isso. Isso é um conselho de um advogado que já atua há 11 anos nisso, que tem conhecimento, já vivenciou muito isso. Então pode ter para você aqui um bom adiantamento dessa informação, porque essa é a nossa grande sacada, dá dicas, não dicas mirabulosas com pensamentos falsos que você não vai conseguir resolver, não, mas dicas que eu vivenciei e que eu posso dizer para vocês que tem condições de você criar o hábito de fazer e ter sucesso na advocacia criminal, tá? Então, seu cliente prestou esclarecimento, não foi pedido a prisão preventiva dele, você está lá prestando esclarecimento do seu cliente, começa uma outra situação que, em regra, acontece também muito na delegacia e você precisa também ter conhecimento para poder fazer os requerimentos certo. Vou contar um caso em específico para você possa entender, mas para que você possa ter elucidação dessa informação. Acontece um fato, a polícia vai lá, pega o depoimento de 2, 3 pessoas no local, 2, 3 testemunhas, e junta isso no inquérito e passa a ser só essas 2 ou 3 testemunhas que são base daquele inquérito. São apenas aquelas pessoas que são base desse inquérito. O que você deve fazer? Chegar com o seu cliente, conversar com o seu cliente, para que ele possa indicar todas as testemunhas que ele tenha conhecimento dos fatos. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Por que é importante você ter isso em mente? Na delegacia, você já deve fazer os requerimentos necessários para que o delegado ouça, faça a oitiva das testemunhas que você já quer arrolar. As pessoas têm conhecimento, têm um entendimento simplesmente que o delegado não tem o poder de deferir ou indeferir a oitiva de testemunhas no inquérito, ou então acham que só tem que ter testemunha para a fase processual. Mas eu vou dizer para vocês, com base, diversas vezes, o depoimento de testemunhas que eu arrolei para o delegado, que eu pedi para que fossem ouvidas, foram cruciais para que o delegado não pedisse nenhum indiciamento do meu cliente. Compreendeu? Então, o delegado, ele está precisando corroborar com provas, ele precisa captar provas. Para quê? Para que ele possa ter ideia do que aconteceu. Ele não está ali para sair prendendo todo mundo, ele não é um louco alucinado que só quer ver a prisão das pessoas, não, ele quer elucidar a verdade. O delegado, ele tem a função jurídica, moral, de ter conhecimento das provas para que consiga ter a verdade dos fatos. Então, se ele pega só 2 testemunhas que viu de uma forma, viu de um lado da questão, mas não pega outras testemunhas do fato que viram de outro jeito, a informação que vai constar no relatório dele, de indiciamento, é um relatório falho. Vai ter uma falha no relatório dele, até porque o conhecimento dele não era saber que tinha outras provas. E aí a sua função como advogado, colher provas, ajudar a colher provas, perguntar com familiares, perguntar para o próprio réu, o preso ou ali o investigado, para que ele te dê informações dizendo, fulano conhece, tem uma câmera em tal lugar que pode ter pego onde eu estava no momento, tem uma câmera, tem aqui no hotel que eu passei, tem em frente uma rua que tem câmeras. Ou seja, você já tem que juntar informações no próprio inquérito, o máximo que você puder de provas. Não existe carta na manga. Já ouvi muito advogado falar, muito especialista em direito penal, que vai dar dicas falando, não, tem que ter a carta na manga para o processo. Amigo, querido aluno, querido colega advogado que vai atuar na área penal, não é muito melhor que seu cliente não seja nem indiciado? Você vai esperar ele ser indiciado para que você apareça com uma carta mirabolante na manga de um dia que ele está em outro lugar? Você já está com aquela informação já é pertinente, já junta.
já faz o pedido de requerimento para que o delegado possa realizar esse ato. Por quê? Se o delegado realizar o ato e verificar que seu cliente nem estava no local no dia dos fatos, o que vai acontecer? Ele não vai indiciar. E se ele indiciar mesmo assim, vai estar constando essas informações no inquérito. O promotor de justiça não vai fazer a denúncia, porque o promotor vai ler essas informações e vai verificar que não aconteceu os fatos. Então, compreendeu como é importante? Então você está na delegacia, você tem informações de provas, presta atenção, mas presta muita atenção. Você precisa juntar lá no inquérito. Não vai fazer a bobagem que muita gente faz de falar que tem que ter prova na manga. Ah, eu tenho uma prova guardada aqui, uma carta na manga. Tá, então você vai correr um risco do seu cliente ser indiciado, provavelmente denunciado, para que você possa ter o risco na instrução de provar e às vezes a prova pereceu. Uma testemunha pode falecer. E aí, o que vai acontecer? Como é que você vai provar o que você queria provar lá na frente? Não vai conseguir, compreendeu? Por isso é muito importante você ter em mente que você pode, no inquérito penal, fazer os requerimentos. E eu nunca vi delegado dificultar, tá? Nesse sentido, até porque eles têm que procurar a verdade real, o princípio da verdade real. Mas se o delegado dificultar, não, olha, aqui você não vai juntar nada, aqui quem manda sou eu, não vou atrás de testemunhas, tá? Protocola esses pedidos, ele não realizando. O inquérito hoje já tem número CNJ, todos os inquéritos já têm número de processo. Assim que o inquérito é aberto, ele já vira um número processual. Você vai lá e peticiona o juiz e fala, ó, excelência, está na fase de inquérito ainda, está na fase pré-processual, aqui está na fase de inquirição. Eu já requeri ao delegado para que ele ouvisse tais e tais testemunhas, fosse feito o depoimento das pessoas, mas o delegado indeferiu sem motivo nenhum e eu gostaria que o juízo forçasse para que o delegado ouvisse as testemunhas. E aí o juiz então vai deferir a oitiva, porque é o que eu estou falando para vocês. No direito penal, o que importa é a verdade dos fatos, para que não seja punida uma pessoa inocente. Então isso vai constar e vai fazer toda a diferença para você na sua atuação. Ok? Então vamos recapitular algumas coisas. Você vai na delegacia antes que seu cliente seja ouvido. Tem conhecimento do que está acontecendo. Você vai falar com o seu cliente, vai lá elaborar a tese de depoimento para que o seu cliente vá com conteúdo falar na hora. Seu cliente vai prestar os esclarecimentos necessários ao juiz, ao delegado. Ele está confiante, ele está achando que ele vai conseguir falar tudo o que precisa. Só que chega lá, ele começa a tremer, gaguejar, não consegue falar, começa a se enrolar na fala. Você tem o direito, você tem o dever, se isso for melhor para o seu cliente, pedir para que ele permaneça em silêncio, para que o depoimento dele não seja mais constado com a fala dele. Então ele vai se reservar ao direito de permanecer calado. Seu cliente foi preso em flagrante, você tem que ter acesso ao seu cliente, você tem que conversar com o seu cliente para que ele possa te contar tudo o que aconteceu, incluindo se ele foi agredido, se ele foi forçado a assinar alguma coisa, se ele foi forçado a fazer alguma coisa, seu cliente vai te contar. Se caso tiver um carcereiro, naquele momento, se o carcereiro estiver lá e estiver impedindo que você tenha contato isolado com seu cliente, você pode pedir por prerrogativa que a pessoa deixe vocês a sós, para que ele possa falar o que ele realmente acha que aconteceu, tá? Outra coisa, que aqui recapitulando, seu cliente foi prestado esclarecimentos, você tem as informações do que ele vai constar, você conversou com ele, você tem informações de que ele tem mais testemunhas, você tem o dever legal de juntar essas testemunhas, você tem o dever moral com o seu cliente de boa prestação de serviço, de colocar lá o que o seu cliente tem de informações, como testemunhas, provas, câmeras, para que você possa ter conteúdo mínimo para conseguir liberar o seu cliente ou então até mesmo ter o indiciamento dele, tá? E também, como nós falamos agora, ter sempre guardado modelo de relaxamento e preventiva no seu arquivo para que você possa ter lá rápido acesso a essa informação para elaborar rápido a petição e rapidamente protocolar, rapidamente pedir, rapidamente despachar com o juízo a liberdade do seu cliente, tá? Isso é fundamental. E agora eu vou contar um caso para vocês. Eu já fiz um vídeo muito bacana também sobre passo a passo na delegacia. Contei um caso que aconteceu comigo no começo da carreira, que eu quase infartei. Nós temos aqui no hall de vídeos aqui, que é falando dos cortes. Vai lá nesse vídeo, esse vídeo é muito bacana. Eu falo sobre a minha primeira atuação na delegacia, quase que eu infarto nesse dia. Mas hoje eu vou contar um caso para vocês que é muito interessante, com essa questão de você ter acesso a informações com o seu cliente e juntar isso no inquérito. Só para vocês terem ideia.
um cliente me procurou que estava sendo investigado porque antes do Natal ele tinha entrado numa briga com o vizinho, porque a mãe estava operada e o vizinho fazendo barulho de moto na porta, fazendo um auê na porta. Ele foi conversar com o vizinho e nessa discussão acabou ambos se agredindo e ele estava com um punhal na mão, alguma coisa na mão, que ele estava cortando lá a carne que estava fazendo, e ele acabou espetando o ombro do vizinho. E aí rolou todo o inquérito para que fosse apurado a tentativa de homicídio. Veja, as testemunhas que estavam no inquérito, quando ele me procurou, eram só as testemunhas que o policial civil que fez a diligência na hora colheu. Quem era? A mãe da suposta vítima, um amigo da suposta vítima que estavam no local. Só foram essas. E tudo estava caminhando nesse inquérito para justamente falar que ele era culpado pelo crime de tentativa de homicídio. Quando ele me procurou, ele ainda não tinha nem sido ouvido no inquérito. Olha que interessante, ele nem tinha sido ouvido no inquérito ainda, de forma adequada. Eles falaram, não, mas tinha tantas pessoas na rua que viram, que ele que veio pra cima, meu irmão foi pra trás, e aí ele acabou espetando o rapaz, aí foi aquela confusão, aí depois que ele acabou espetando o rapaz, ele mesmo levando o rapaz pro hospital, tem aqui a informação do policial. Eu falei, nossa, peraí, calma, então vamos colher essas informações. Coloquei o nome de todo mundo que eles falaram, todas as testemunhas, possíveis testemunhas, citei, pedi pro Copom, eu fiz um requerimento na polícia militar, que teve acesso à ocorrência, que também presenciou o fato que o suposto agressor tinha levado a vítima ao hospital, ele que mesmo que socorreu lá para questão do corte. Veja, todas as informações eu peguei. E aí quando eu fui na delegacia para falar com o delegado, eu falei, doutor, eu sei que o seu inquérito está bem adiantado, eu fui contratado agora pelo cliente para que possa atuar no inquérito, o senhor já ouviu bastante as pessoas que o senhor achou pertinente, mas eu tenho essas informações para que a gente possa colocar no inquérito. O delegado falou, não doutor, olha, eu já vou indiciar o seu cliente, para mim está bem claro que houve a tentativa de homicídio, foi uma briga de vizinhos. Falei, doutor, eu gostaria que o senhor ouvisse essas pessoas. E aí eu arrolei o policial, que cruzou com eles na questão de levar o rapaz para o hospital, juntei todas as testemunhas, alegando que tinham visto que a vítima que foi para cima na verdade, que foi lá agredir, e pedi para ser ouvido. Depois de muita conversa com o delegado, conversei, expliquei, mostrei todas essas prerrogativas que nós temos, esses direitos que o cliente tinha de ser ouvido ali, ele juntou todas essas informações. Ele foi lá, então ele ouviu todo mundo, ouviu todas as testemunhas que eu pedi para ele ouvir, ele arrolou todo mundo, incluindo o policial militar. Quando ele foi, aí mesmo assim ele entendeu pelo indiciamento, ele falou, não, mesmo assim eu ainda acho que ele tentou matar o rapaz. Quando ele tentou o indiciamento, o primeiro ato do promotor de justiça o fato aqui, de acordo com todas as testemunhas, incluindo o policial militar que estava no momento da ocorrência, ficou claro que tratou-se aqui de uma legítima defesa e o promotor nem sequer denunciou o meu cliente. Compreendeu o que eu falei para vocês? O quanto é importante você ter sempre em mente, você ter sempre a colocação de como você vai atuar nesse momento, que você tem que ter essas prerrogativas. Se eu não tivesse colocado naquele momento as informações de quem eu queria que fosse ouvido na delegacia, pode ser que eu poderia fazer isso lá na frente na instrução criminal. Mas olha que dificuldade, meu cliente ia responder processualmente, ia ter que ser ouvido no juízo, poderia ter uma discussão de questão até de prisão do meu cliente futuramente. Eu consegui evitar todos esses fatos simplesmente juntando todas as provas que eu achei pertinente já no inquérito. Porque quando o inquérito chegou na mão do promotor de justiça, ele já falou, olha, aqui está claro que não se trata de tentativa de homicídio, aqui está claro que foi uma legítima defesa. Todas essas testemunhas aqui, só não a própria vítima e a mãe dele está falando que não, que foi uma agressão, que foi uma tentativa de homicídio. Mas todas as outras testemunhas, quase 8 testemunhas, no caso eu tinha juntado, falaram todas o mesmo depoimento. Que fulano começou a causar confusão, começou a criar briga e ele foi então para criar confusão com o meu cliente. Tá? Então aqui fica uma história para vocês, uma experiência que eu vivenciei, para que você possa ter base mínima de entendimento como é que funciona a atuação na delegacia. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo com quem você acha que tem necessidade de aprender sobre isso, tem vontade de conhecer sobre a atuação da delegacia, para que você possa ajudá-lo a criar essa base para atuar em delegacias. Fala lá no grupo do Telegram o que você quer saber, comenta.
no Instagram, no Facebook, curte a página, fala o que você está achando para que a gente possa criar vídeos e dicas de acordo com a sua audiência, com a sua vontade. Então vai aqui no link do Telegram e entra no grupo e fala com a gente lá, tá bom? Até a próxima.